ano passado e um pouco antes, se aparecia muito na mídia e eu vi muita gente lhe atacando de maneira injusta, inclusive, por causa da polêmica em relação ao hino do Rio Grande do Sul e as atuações da bancada negra e tal. E aí tinha muita gente que tentava ali colocar pecha, né? Enfim, que eu já estou cansado de debater e criticar o uso desse termo de identitário. O deputado Matheus é identitário, é identitário, é identitário. E aí é muito curioso para calar a boca dessa galera que não quer debater a luta contra as opressões, né? Que quer fazer um debate de classe em abstrato, como se a classe não tivesse raça, gênero e tal. Aquele que estava sendo acusado, entre aspas, de identitário, está tendo um papel muito importante de levantar esse debate econômico e estratégico, não só para a classe trabalhadora do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro. Como é que tu articula na tua militância e na tua atuação parlamentar também a temática da luta antirracista, né, no contexto específico do Rio Grande do Sul? Como isso aparece articulado com as demais lutas em torno dos direitos e dos interesses históricos imediatos da classe trabalhadora? Pois é, Jones, realmente teve um impacto muito grande o tema do debate sobre o hino e o tradicionalismo gaúcho. É uma marca do nosso estado aqui, no último século, principalmente, foi desenvolvido uma série de elementos culturais que tem uma penetração na população gaúcha como um todo, mas como toda tradição criada, né, refletia à época o pensamento hegemônico e ele excluía a população negra dessa história. Então, uma série de fatos que marcam a trajetória do povo gaúcho acabaram sendo contados sem a participação negra como um elemento central. Especialmente a Guerra dos Farrapos, né, que aconteceu no século XIX e teve ali um conflito que envolvia, né, o interesse de estancieiros da pecuária, né, com o Império do Brasil naquele momento, mas tinha um elemento que unificava tanto os estancieiros quanto os representantes do Império, que era a defesa da escravidão, certo? Por mais que alas pequenas dos farrapos tenham falado em vários momentos que pretendiam a abolição da escravatura, ela não aconteceu, né? Então, a gente trouxe esse debate à tona, na verdade, dando continuidade a uma luta histórica do movimento negro gaúcho que partia sempre da frase do hino, né, de que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, para criticar a condição da população negra do nosso estado e o racismo como um todo. Então, esse é, de fato, um debate que está localizado no campo da cultura, no campo da nossa luta por reparações históricas também, né, por memória, por verdade, justiça, nessa perspectiva que a gente trata ele. E eu acho que ele auxilia a nossa localização para poder debater com a população negra, especialmente, mas o povo gaúcho como um todo, outros temas estratégicos, né, como é a questão econômica. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, todo ano de 2024 vai ser muito marcado pela rememoração dos 200 anos da imigração alemã, né, que é muito importante aqui no nosso estado. E uma boa parte da burguesia gaúcha hoje é formada por pessoas que têm essa descendência, né? E por que eles podem rememorar a sua história, a sua cultura, né? E nós, quando fazemos isso, somos acusados de estar cometendo um pecado capital e não levando adiante, né, as ideias que podem movimentar a classe trabalhadora para frente. Bem pelo contrário, nós estamos desenvolvendo essa luta ao mesmo tempo, né? Não estamos falando de duas instâncias diferentes da luta política pela emancipação da classe trabalhadora e da população negra, bem pelo contrário, ambas andam lado a lado. Exemplo disso agora na nossa atuação parlamentar é a comissão que nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa, uma comissão temporária que eu estou presidindo, que trata justamente de racismo e economia. Talvez seja uma das primeiras comissões que vão se debruçar sobre esse tema no âmbito parlamentar. Eu já vi alguns pesquisadores dizer que é a primeira no âmbito de legislativos a nível estadual. E nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, de olhar para a situação econômica da população negra do Rio Grande do Sul, nos seus diferentes segmentos, e a partir daí, né, fazer um diagnóstico, propor políticas e levar temas também que sirvam à mobilização por mais direitos sociais. Então, eu acho que ambas as coisas podem e devem caminhar lado a lado, porque a complexidade da nossa existência ela está vinculada com a nossa luta por sobrevivência imediata, né, por melhora nas nossas condições
concretas de sobrevivência, né? Mas também está vinculada com os aspectos ideológicos, com a cultura e com tudo isso. Então, não vejo contradição de forma alguma, e acho que a luta política do povo negro, ela sempre teve essa combinação de elementos. Agora, recentemente foi publicada aí a revista Jacobina, e eu tive a oportunidade de dar uma entrevista junto com outras lideranças políticas aí, Renato Freitas, a Célia Chacriabá, o Léo Péricles, Carol D'Artora, li o seu artigo lá também na revista, e é bem bacana como tem uma parte da revista que é dedicada a pensar a luta negra através das manifestações culturais do nosso povo, dos bailes blacks, do samba, né, do hip hop, ou seja, ou a gente trabalha essa conexão, ou a gente não consegue disputar, inclusive nesse momento, os sentidos do antirracismo. O antirracismo virou um elemento defendido ou reivindicado por milhões de pessoas a nível nacional. Isso nunca existiu na história do nosso país, certo? Passa a ser, nas últimas 2 décadas, isso. Bom, qual o sentido do nosso antirracismo? Das pessoas que militam no movimento negro, organizados em coletivos e organizações políticas marxistas, que têm uma estratégia anticapitalista. Nós precisamos trabalhar essa visão com as pessoas também. E a articulação entre luta ideológica, resistência cultural e a nossa batalha no campo das condições de vida também, dos territórios, da luta por qualificação aí no mundo do trabalho, ela é estratégica, senão a gente não consegue avançar nesse tema. E eu acho que das lutas decisivas do nosso período, até dialogando com o artigo que tu escreveste, João, eu acho que existem elementos de crise na ideologia da democracia racial no nosso país, né? Que é a impossibilidade de a estratégia que a burguesia reproduziu ao longo do século XX, continuar se desenvolvendo da mesma forma a partir de agora, porque a negação do problema, a ideia de que não se pode afirmar a existência do racismo enquanto um elemento que organiza a estrutura econômica e social do Brasil, ela está profundamente questionada. Então, ou a gente aproveita essa oportunidade para desenvolver uma luta antirracista que faça um enfrentamento direto, né, com a estrutura do capitalismo dependente no Brasil, ou nós podemos deixar também que a tendência liberal no interior do movimento negro ganhe mais espaço, ou ao mesmo tempo que a ideologia de choque da burguesia que lida com o problema racial de outra forma, que é o fascismo, a extrema-direita bolsonarista, também consiga se movimentar de maneira mais forte, né? Então, penso mais ou menos por aí essa questão. Perfeito, Matheus. Inclusive, gente, recomendando novamente a edição da Jacobina. Antes era Jacob Brasil, e aí a galera teve uma ideia sensacional e mudou o nome para Jacobina, que é muito melhor. E é o Marcos Queiroz, reuniu uma galera muito boa. O Marcos Queiroz é o editor da revista, e é só com pessoas negras e indígenas fazendo um debate sobre raça e classe no Brasil. A edição ficou fantástica, assim, incrível. E o meu artigo eu faço um debate sobre o mau uso do termo identitarismo. Eu tenho que explicar por que, inclusive, a gente está fazendo mau uso disso e por que esse mau uso circula.